Pois o Espírito Santo me disse que ele tem uma chamada, mas como Satanás usa o passado dele, e eu não sei porque que vocês têm que ministrar, mas sei que sobre a tua vida não existe tratamento. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por 3 situações tu viste a morte na tua face, e de esquina Satanás disse que teu futuro era cadeia, mas o Senhor estendeu a mão e te arrancou das trevas. Hoje ele manda te dizer, toda essa barreira no teu coração vai cair hoje por terra. Coloque a mão e deixa Deus te usar aí. Anambatara, série, reminiscerá que eu estou no lugar de crente pentecostal, eu acho que Jesus está falando, está revelando e gente com os olhos abertos, loucuro. Em nome de Jesus, tire 30 segundos para ela. Quem ainda acredita no poder do Espírito Santo, só quem acredita. Não, eu vou repetir, ver se você aguarda. Quem ainda acredita no Espírito Santo, levante a mão. Para a igreja acordar da sua responsabilidade de 3 propósitos de governo. Então vem cá. Irmão, hoje de manhã estava orando aqui de manhã. Eu falei, Senhor, há quanto tempo eu estou pedindo de volta? E Deus, nesta noite, usou nosso querido pastor Antônio Marcos para falar. Falei, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor. E Deus é aquele que fala, irmãos. E Deus responde. Tudo para a glória de Jesus. Só quem acredita que Deus fala e revela, levante as duas mãos, as duas. E enche essa casa de adoração. Quem pode encher? Deixa eu ver só quem é salvado agora. Vamos para a revelação plena, aqui é a palavra. O Senhor visita o meu coração nesses 2 textos. E antes de vos transmitir o tema do raciocínio desta revelação, eu quero sua atenção. Já a gente vai dar glória, mas vamos ouvir. O segundo texto que lemos trata quando Jesus sobe a Jerusalém em um calendário da liturgia dos judeus na época, ao qual existiam 3 grandes festas que todo judeu ortodoxo, todo praticante do judaísmo tinha que ir: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Na sua significância ou na sua etimologia, a Páscoa para o judeu representava quando este tinha que lembrar que um dia foi escravo no Egito, mas no dia do Cordeiro Pascual foi morto e o sangue foi colocado nos umbrais da porta, estes saíram. Então todas as vezes que um judeu na época daquele tempo subia a Jerusalém para praticar o culto da Páscoa, era a lembrança da libertação. O dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, não é simplesmente o mesmo sentimento que tem um cristão, ou aquele que ainda vive a doutrina chamada epidemiologia ou paractologia, a doutrina do Espírito Santo. Para o judeu, subir para Jerusalém na festa dos Pentecostes é agradecer a Deus pelas chuvas que vieram sobre a terra, e os melhores frutos foram os primeiros e consagrados. Agora, na festa dos tabernáculos, era quando todo judeu subia para Jerusalém, levantava-se tendas, pequenas tendas, que fossem próximas do templo ou observassem o templo. E quando levantassem estas tendas, ali sacrificariam de manhã, tarde e noite, ao cair da tarde, e ali celebravam uma lembrança. Esta lembrança era que um dia Deus habitou com Israel na tenda. É lembrando do dia da inauguração do tabernáculo, a tenda da congregação. Quando na inauguração o altar foi levantado e Deus do céu enviou o fogo. Então o judeu subia para Jerusalém,
levantava a sua tenda e cultuava, dizendo: Deus habita na tenda conosco. Mas entenda, Jesus foi estimulado, exigido, no contexto do capítulo de número 7 do Evangelho segundo escreveu João, aonde uma doutrina de séculos tem que ser quebrada por herege, dizendo que Maria morreu virgem, por isso é considerada santa. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, segundo a carne, dá-se a entender e se confirma, porquanto que Tiago, escritor da Epístola de Tiago, se admite a si mesmo de irmão do Senhor. Ou seja, Maria e José tiveram outros filhos, fora a pessoa de Cristo, porque Cristo foi concebido não pelo milagre de Maria, mas pelo milagre do Espírito Santo. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus chegam: rapaz, tu que faz tantos prodígios e maravilhas, por que você vai se esconder? Hoje existe uma grande festa em Jerusalém, um grande acúmulo de pessoas, sobe para você ser conhecido. A Bíblia diz que Jesus volta e diz: olha, eu sei que o vosso tempo sempre é agora, mas ainda não chegou o meu tempo de ser glorificado. Jesus quis dizer que ele não seria mostrado a Jerusalém simplesmente como eles queriam, mas seria por duas mostras. Primeiro, ele entraria montado no jumentinho e reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois ele seria exposto publicamente como aquele que morreu pelos pecados, Salvador e Senhor dessa terra. A Bíblia diz que Jesus volta, não é a minha hora, mas os irmãos vão, e Jesus vai anonimamente. Quando ele vai, ele chega no primeiro dia, observa, segundo, terceiro, quarto, quinto, último dia da grande festa. Toda a liturgia, todas as expressões de dogmas, toda a reverência à cerimônia, e no final do último sacrifício, que o fogo seria apagado, o altar seria lavado, Jesus se levanta e grita: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, dentro do seu interior fluirão rios. Observou uma liturgia morta, um culto sem sentido, tendas vazias, altar sem chama, e a alma do ser humano com sede da glória, da presença de Deus. O autor sacro, João, filho do trovão, o último dos apóstolos, ainda vivo na revelação de Apocalipse, volta e faz uma êxtase, ou traz um sentido mais forte do que Jesus disse. Porquanto, não foi Jesus falando no versículo 39, foi João dizendo. Ele estava falando acerca do Paracleto, ou seja, o mesmo tipo, a mesma natureza e o mesmo poder. E ele lança a doutrina, porque que João não é chamado Evangelho sinótipo, como Mateus, Marcos e João, porque o Evangelho de João foi escrito não para evangelizar a igreja, o Evangelho de João foi escrito para revelar o que a igreja tem. A igreja não precisa de liturgia sem a presença do Espírito, a igreja precisa da presença do Espírito para sair e fazer a diferença. Quem ainda acredita no Espírito, eu vou perguntar de novo. Jesus quer dizer que 400 anos de silêncio, todos os anos vocês levantam tendas e as tendas ainda estão vazias e a vossa fé seca. Aí João disse, ele estava falando sobre o Espírito que ainda não tinha sido dado. Tem muito culto por aí, que são tendas vazias. As pessoas cantam vazios, pregam até vazio, estão até dentro do templo, mas vazio. Mas João cantou: o Espírito não se enquanto Jesus não for glorificado. Carta aos Efésios, capítulo 1 a 10. Paulo faz a exposição da dispensação chamada gentios. Ou seja, quando ele escreve a carta da
versículo 25, Paulo vai dizer: está chegando a plenitude dos tempos e dos gentios. Ainda não entendeu? Porquanto, através de um povo que não tinha sábado, circuncisão, nem tem princípio, nem tem bruxa, mas um povo que foi convidado para ser dele, se torna eclésia, igreja. Versículo 10, que através da igreja ele vai expor publicamente todos os principados, potestades, e ele é Deus. Ele volta no versículo 20, Paulo vai dizer: ei, aquele que é poderoso para fazer muito além daquilo que eu penso ou peço, versículo 21, seja ele dado a glória na igreja eternamente. Glória a Deus, aleluia. Diz que só glorifica quando sente. Tem gente que diz que glorifica quando está se agradando. Não. Se tu é igreja, vou repetir. Há uma diferença. Se tu é igreja, você não sente para glorificar. Você glorifica porque você já sentiu. Se tu é igreja, você não precisa alguém mandar te ordenar. Você já glorifica porque você é a voz de adoração de Deus nessa terra. Cadê a igreja santa? Me dá um sinal. Sabe a igreja? Levanta essa tua mão. Antes de ele dizer que a igreja era o instrumento de Deus em envergonhar os poderes das trevas, ele volta e diz que um mistério que estava oculto, que era a salvação aos gentios. Jesus quer dizer que aquele tempo judaico, cuidado, meu irmão, ele está com bandeira de Israel, com kippah, tem gente que pensa que vai ser abençoado por Israel. Enquanto Israel não confessar Jesus como seu Salvador, ele ainda não está na plenitude de Deus. O Israel de Deus é todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Messias. Cadê esse Israel? Me dá um sinal, me dá. Ele volta. E Jesus afirma que aquele tipo de culto vazio, religioso, cheio de paradigmas, cheio de valorizar mais o dogma e a cerimônia, não a ele ser glorificado, aquele tipo de povo não pode receber o Espírito, porque eles não subiram ao templo para glorificar. Por gentileza, abra um sorriso, por favor. Não, abra um sorriso, deixa de conversa, beijo banguelo, abra um sorriso. Abriu, pergunte alguém que está ao seu lado: o que você veio fazer aqui?